Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre desinvestir é apenas poupar? O engodo do consumo que escondem de você. Comigo, tenho Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Vamos, vamos tentar explicar da melhor forma para o pessoal entender. Só avisando que este é o primeiro episódio que nós estamos gravando e também transmitindo ao vivo para o Camarote Bloco Podcast. Então, as pessoas que assinam nosso conteúdo premium ou que querem apenas ver o Bloco Podcast pode acompanhar a nossa gravação diretamente do Discord. Né? Mais uma comodidade e serviço que podemos prestar à comunidade. Além de ser um conteúdo antecipado, né? Porque a gente grava geralmente algumas semanas antes do episódio ir ao ar, né? Sim. Então a gente tá abrindo precedentes para o pessoal do Camarote Bloco Podcast. É coisa de 1.000 sats que a gente está cobrando para você acessar, tá? É mais assim simbólico do que para qualquer outra coisa, né? É só para É, não tumultuar, é claro. E o sim. pessoal que é prêmio, obviamente, tem acesso, né? Porque você que é prêmio, parabéns, você é prêmio, né? Uhum. Então, não tem como A fugir gente disso. premia Mas, você, né? exatamente. A grande questão é que a gente está deixando para o pessoal do camarote deixar, às vezes, algum comentário, alguma discussão no texto, que aí, se possível, a gente traz e agrega já no meio do episódio, e Sim, além deles ouvirem isso também ao vivo. exatamente. Bom, uh, existe um discurso, né, que é você desinvestir, né, ou você não investir no Estado quando você compra Bitcoin, né? E esse discurso ele faz bastante sentido, né, quando você ouve a primeira vez. Às vezes ele vem de uma forma inflamada, né? É, como uma retórica, uma questão de simplificação de um sim ou não, né? Ou uma alternativa ou outra, numa falsa dicotomia, às vezes, mas levando a crer que se você comprou o Bitcoin, você não está financiando em nada mais o Estado, né? Então, se todo mundo comprasse Bitcoin, né, dando a entender que seria uma coisa assim, né? Se todo mundo comprasse Bitcoin e guardasse, logo não haveria problema, nós não estaríamos financiando mais o Estado e ele minguaria sem recursos, né? Passa essa ideia, não passa, Felipe? Eu acho que passa a grande ideia, né? Eu vi isso pela primeira vez com o Peter do Ancapsu, que era você fazer com que o Estado morra de inanição, e que fez muito sentido, porque eu não aguento mais sustentar esse Estado. Era muito boa, mas quando você vem com essa, ei, para você desinvestir, para você tirar o seu dinheiro do Estado, compre Bitcoin. Eu, eu, já, eu já passo a. Desculpa, eu falei que eu não ia ser muito crítico nesse Eu, episódio, né? eu perguntei Deixa o eu. tom antes. Eu perguntei. Eu Não, vou porque aí a botar. gente sobe também, entendeu? Só. Esqueci, eu vou trocar a minha roupa aqui, né? Mas a questão de você desinvestir, assim, comprar Bitcoin para desinvestir, ela é legal porque ela é o início do processo. Só que as pessoas elas não veem que é apenas o início do processo. Só comprar Bitcoin não vai garantir com que você desinvista 100%. Essa que é a grande questão. É muito bom para que você compre Bitcoin para começar o processo de desinvestimento? Sim, maravilhoso. Mas só isso não vai resolver o seu problema. É. Uh,
não resolve o problema e, e é uma coisa que é pouco questionada, né? Ou grandemente ignorada quando esse discurso é repetido, que é justamente o seguinte, né? No Brasil tem esse site que é muito interessante, que é o Impostômetro, e ele tem, inclusive, antes de ter site, ele, né, fica em São Paulo ali um bannerzinho atualizando, né, um cartaz eletrônico ali atualizando o tanto que é cobrado de impostos, isso há muitas décadas já. E nesse site mesmo, né, muitas pessoas olham aquilo, entram e ficam vendo revoltadas aquilo, mas ele mesmo permite ferramenta, né, dele mostrando de onde está vindo a origem desse imposto, né? E isso é o mais importante, né? Porque quando você não compactua com algo e não quer financiar algo, né? Você fala assim, como eu posso não pagar por isso? E aí entra naquilo, né? Você pode ouvir um discurso de alguém sem qualquer reflexão, ou você pode ir atrás de uma informação melhor embasada e tirar as suas próprias conclusões. E nesse site você consegue ver essa origem desses impostos e começa a ver que a origem dele, né, a tributação, não está na poupança. O grosso da tributação, o que realmente financia o Estado, não está na poupança dos indivíduos. Ela se concentra em outros pontos importantes de uma cadeia e que é nele que, teoricamente, a gente deveria atacar com mais afinco, né? Já que você não quer investir, né? Você não quer investir num Estado de que você não gosta, que alguns consideram demoníacos, satânicos, né? Ditaduras, enfim, né? Você não quer fazer isso, você precisa entender aonde você não faz isso. E aí nós entramos em alguns pontos, né, dentro desse site, que mostra a arrecadação por categoria, né? Então ele tem produção e circulação, renda e propriedade, outros e comércio exterior. Então ele mostra a origem de cada imposto desse. E aí quando você abre, também ele mostra por quantidade, né? Então você olha esse gráfico e você vai ver as quantidades que está rolando a tempo real, atualizando igual está o impostômetro, né? E aí você olha, quando você olha em produção e circulação, o maior imposto que existe, não só em percentuais totais da contribuição, mas em termos absolutos também, em quantidade de bilhões que está indo para ele, é o ICMS. Ou seja, é um imposto sobre consumo. E a produção e circulação também contempla outros em menor tamanho, mas é o IOF, IPI, ISS, que são aqueles impostos municipais, enfim, de operações financeiras, né? Então, lembrando que o IOF, ele tá, IOF e ICMS também, eles podem ser alterados por decreto presidencial, ou seja, eles podem subir isso a hora que eles quiserem, né? E então nós temos aí o primeiro grande problema, né? Se desinvestir é comprar Bitcoin, como é desinvestir sendo que a maior fonte de arrecadação está no ICMS, que é produção e circulação de bens e serviços? Já tem um belo problema aí, né? Uma bela incongruência aí, né? Então, acho que a gente já pode encerrar. Obrigado a todos, né, que nos ouviram. Deixem uns satoshinhos. Não, na boa, ou basicão, basicão. Assim, tá embasado. Não tem, não tem quem vai falar outra coisa. A não ser que virão aquelas pessoas que vão falar que e o desinvestir é no sentido amplo da palavra.
né? Do, Então, in- aí, do enfim, investimento, né? né? O povo vai defender quem fala, enfim. É, não, assim, tô tentando, né? Mas assim, que seja isso, né? Que seja uma manobra hermenêutica do uso do desinvestimento, não é suficiente para destruir a ditadura satânica, o Estado malévolo, ou seja lá o que for. Não é suficiente, porque a maior fonte de arrecadação, né, é no consumo. Então, o segundo maior ponto, né, ainda vale a pena, né? Assim, não é só matar, a gente tem que estripar, fazer a linguiça toda, né? Certíssimo. A segunda maior fonte de arrecadação é a previdência. Ou seja, ela só existe, né? E é quase tão grande quanto o ICMS. Ela só existe porque nós temos uma questão horrorosa no Brasil, que é a famigerada CLT, as consolidações de lei do trabalho. E essas leis trabalhistas tiram liberdade do empregado e empregador, né? É por isso que o governo brasileiro cai em cima de questões de aplicativos, né? Que Uber não é trabalho digno, não sei o quê. Por quê? Porque eles estão de olho nesta fonte de arrecadação, né? Nesta grande fonte de arrecadação que é a Previdência. Sabendo que a Previdência é brutalmente deficitária, né? E essa é o grande problema, né? O Estado provavelmente vai falir por causa da Previdência, né? Por causa do déficit cada vez maior de Previdência. Ou não, né? Ou ele vai entrar naquela espiral inflacionária onde ele vai continuar pagando nominalmente o valor, mas não garantindo o poder de compra, né? Sim, Vai falir, né? Indiretamente ele vai falir por isso, né? Mas é mais ou menos essa a ideia. O povo não vai ver a falência. exato. Bom, então o segundo também não é poupança direta, né? É uma previdência que é obrigatória a fazer por uma lei de trabalho que comprar e guardar Bitcoin também não resolve, né? Você teria que estar usando o Bitcoin, né? Como no primeiro caso, usando o Bitcoin, demandando Bitcoin, querendo ser pago em Bitcoin, para que aí sim, não é, com estes pagamentos sendo realizados, você teria não só desfinanciando a previdência, que é a segunda maior fonte de arrecadação, e usando o Bitcoin, que seria a primeira fonte de arrecadação, que você daria margem interpretativa para empresas serem extremamente ineficientes e ainda assim continuarem funcionando, né? Na Em cara não, termos chefe. Na cara não. numéricos, né? Ah, Né? Assim, ela poderia ser em termos numéricos alguém que, sei lá, uma empresa de fruta que compra 100 frutas, mas elas estragam, ele perde 90, mas mesmo assim ele continua funcionando, né? Por que será? E tem gente comprando outras coisas, né? Então, enfim, não está usando a moeda estatal, né? Permite que certas coisas aconteçam de uma maneira muito mais privada, por assim dizer, né? Mas no bom sentido da coisa. é uma troca voluntária. Troca voluntária, exatamente. Fazendo Sem troca terceiros voluntária, participando, né? exato. Pronto. Então já tirou a maior fonte que é ICMS, segunda maior fonte que é Previdência, você trabalhando nisso. E qual que é a terceira maior fonte? Ah, então agora chegamos nos investimentos, né? Não, bonitão. Imposto de renda. É sobre renda, a terceira maior fonte de imposto. Então, é você que ganha bonitinho o seu CLT, você que CLT ou cargo público, você que paga o imposto de renda direto da fonte, né?
E, assim, não vai ser comprar o Bitcoin que vai te dar a sua absolvição moral de tudo que você já financiou, tá? Não vai ser isso, não. Porque você já Ô, financiou em 3 esse, níveis. esse episódio, ele há de ser o mais visto. Se não for, tá errado. É, Porque, não, é. porque assim, é um embasamento muito simples de você verificar e que faz todo sentido. Que, sim, eu não consigo ver uma argumentação contrária a isso, sabe? O pessoal vai vir com o negócio de Lady Gresham, sabe? Mas tá, Porra, beleza, então paga imposto aí, ô Lady Gresham. Lady Gresham é a puta que os pariu, bicho. Assim, não é maximalista de Bitcoin? Tá em real por quê? Né? Já Lady começa aí. Gresham. Porque tô pela Lady Gresham, porque eu quero É, receber o pior dinheiro e ficar guardando o melhor dinheiro. Meio é, ovo, né? é o novo hit, acabou, não tem É, mais Lady Gaga, não, agora é Lady Gresham. é. Desculpa. Então, não Na é. Então, assim. casa. Mas, entende? Assim, são 3 fontes de arrecadação. Pô, assim, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Mas, citem a fonte, porque aqui eu estou mostrando. O site do Impostômetro está mostrando tudo que está sendo arrecadado em momento real. E eu estou falando de dados que estão na tela, né? Eu tive o desprazer de entrar aqui e verificar que é isso mesmo. É exatamente isso. É horroroso, né? É. Então, assim, o Estado vai. Primeira fonte de arrecadação: economia, né? O que está circulando na economia, compra e venda de tudo. Segunda fonte de arrecadação: previdência. Então, tudo que está sendo contratado em cima de pessoas, né? Então, assim, é a escravidão da força laboral. A terceira fonte: renda, né? Ou seja, tirar todo o mérito possível, né? Você ganha mais, você paga mais, em cima de tudo aquilo que você bonitinho declarou ou foi obrigado, porque, né, enfim, se você é um funcionário público, enfim, não tem muito o que fazer em relação a isso, né? A coisa já vem de fonte mesmo, você não pode negociar com seu patrão de uma forma diferente. Então, você não tem alternativas, né? Então, assim, essas são as 3 principais. Por muito, ninguém está tributando a poupança. Poupança ela entra no meio do imposto de renda quando você faz investimentos, mas é no meio dela. É um percentual muito menor comparado com o tanto que as pessoas recebem e pagam efetivamente de salário. Tá? O 27,5% de imposto de renda bate muito mais ali nessa contribuição do que propriamente o DARF que você gerou porque você ganhou R$ 1 por ação. Né? Cara, Então, eu não entendi esse paralelo. não, porque assim, o imposto de poupança no sentido de investimento, de você estar no mercado de capitais, ele é Hum. em cima do imposto de renda, que seria o terceiro Ah, maior, tá, né? entendi. Você vai fazer o DARF e tal. Mas, somando as pessoas que investem no Brasil hoje, que são merreca em cima de bolsa, o que ela gera de imposto de renda sobre lucro em cima das operações que fizeram é minúsculo em cima do total do imposto de renda que é de todo mundo, né? Então, Tá. assim, é uma parte, é uma parte menor da terceira maior arrecadação. Então, é Entendi. isso que você está desfinanciando e destruindo o Estado, num pedaço minoritário da terceira maior fonte de arrecadação do Estado. É, Vai dar certo, sim, confia. Não vai? Vai, pô. mas Não. é complicado, mas é bom você, né, você trazer isso e a gente falar disso. O quão importante é as pessoas verem essas novas narrativas que é o que a gente traz aqui, né? Nós, como menores em termos Uhum. de tamanho, né, em rede social, a gente às vezes não é tão ouvido, mas o embasamento que a gente traz consegue demonstrar que o que a gente está falando é correto. O que a gente está falando, ele tem algo por trás e que faz sentido.
você, cara, pode justificar o que você quiser, seja Lady Gresham, Lady Gaga, Lady qualquer coisa. Desculpa de novo, eu não sei o que me deu hoje. Você pode usar qualquer argumento, mas a gente falou isso no outro episódio e eu acho que é extremamente importante você tentar forçar, assim, digamos, essa adoção. Porque o que de fato vai afetar todas aquelas outras coisas que a gente fala, que é o fato de você ser um escravo, por exemplo, por Sim. causa do tanto de imposto que você paga, só vai reduzir isso, não é poupando em Bitcoin não, colega, é transacionando, que é onde você vai realmente reduzir a carga de imposto, reduzir o financiamento ao ente estatal, que é só assim que você vai permitir com que você, eventualmente, né, o produtor faça vendas mais baratas para um cara que chega para ele, oi, você recebe em Bitcoin? E aí você vai e consegue subverter aquilo que a gente fala, daquela coisa horrenda da CLT, que vai metendo a mão em todo mundo aí e tal, e atrapalha o empregador e o empregado. Você só começa a conseguir subverter isso se alguém estiver disposto a pagar em Bitcoin. Porque não adianta nada a gente fomentar dentro de uma bolha bitcoinheira que seja no Brasil essa grande ideia aonde a gente, não, beleza, quer me pagar em Bitcoin, eu aceito, mas eu não vou pagar nada em Bitcoin, não. Não vou não, porque daqui a 2 anos Bitcoin vai estar valendo R$ 1 milhão. Cara, pode até ser que seja, pode até ser que ele venha a valer isso, mas a questão é, de que vai adiantar o Bitcoin valer 50 trilhões de dólares daqui a pouco, se para você sacar você vai ter que transformar ele em real? Você acha mesmo que o governo vai permitir que você saia fazendo isso? Você acha mesmo que ele não vai Sem limitar pagar nada, né? a vida? Pô, para, cara. Então, Ou assim, você tá só adiando o pagamento de imposto, né? exatamente. Se você se pegar e segurar o Bitcoin ali, você só faz com que você não pague imposto agora, mas eventualmente, se a sua vida mudar, se as circunstâncias das coisas mudarem e você eventualmente quiser algo diferente, que você às vezes não quer hoje, como é que você vai fazer, cara? Então, assim, se a gente não gera essa economia circular, de que adianta? Acho que vale a questão, né? A gente até entrevistou, tem entrevista aqui, tem entrevista no Cripto TV com o Ricardo lá de Rolante. A diferença entre ser usuário e ser um holder, né? Você ter dinheiros específicos para isso, né? A recomendação minha pessoal, que isso não é uma recomendação de investimento, é o que eu faço, né? Para que eu vou ficar numa moeda fraca? Meu ponto. Não tem motivo nenhum. Então, talvez eu ficaria nessa moeda fraca, por quê? Porque ela é a unidade de conta, certo? Certo. Você vai ficar na unidade de conta real ou unidade de conta em dólar? Já é o primeiro questionamento. Então, se você vai ficar numa unidade de conta, fique numa unidade de conta um pouco melhor. Então, dólar. Se a sua ideia é usar Bitcoin, não faz sentido você ter dólar físico, né? Então, você vai ficar no stablecoin de dólar. Ficou na stablecoin de dólar, quando você for fazer o gasto, você converte e paga em Bitcoin. Pronto. Eu ainda vou além. Se não quiser converter e o cara aceitar o SDT, pague em SDT mesmo. Aí faz sentido. Entendeu? Aí é o Sabe por seguinte. quê? Aí fala assim, né? Mas isso é golpe, mas isso é skin. Cara, você saiu do maior golpe de todos. Tá vendo o que eu falei? Previdência? Previdência é golpe. É, Né? exato. É piramidão. Isso é piramidão. Eu acho que, assim, o cara, às vezes, ele não avalia o senso de prioridade dele. Quando ele fala, por exemplo, eu não vou usar o SDT porque o SDT é uma bolha e ela eventualmente vai explodir. Beleza. Não discordo. Mas você prefere, então, financiar o sistema do jeito que ele é? Você prefere, então, continuar financiando o ente estatal, como a gente está mostrando aqui que você financia com a sua troca por bens e serviços que você paga usando moeda fiduciária? Você prefere continuar financiando o ente estatal dessa forma, em vez de usar outra coisa que não é o Bitcoin, mas beleza, mas desfinancia, desinveste do Estado? É uma questão de perspectiva. Então, ou você está falhando, às vezes, no conceito moral que você não percebeu, né? Leve isso para o seu pastor, né? No domingo de igreja. Mas é sério, não, porque assim, Sim. o pessoal não raciocina nesse ponto, né?
Você ter Bitcoin é divino, beleza, mas você continua financiando um ente estatal e você não está fazendo nada para deixar de financiar. E você está dando dinheiro para todo mundo que você reclama, para todo mundo que você condena. Você dá dinheiro para essas pessoas às quais você condena é o quê? É financiar. Porra. É financiar. Né? Eu fico vendo. Eu não aguento, né, cara? Eu fico vendo os podcasts, os caras falando isso. Vai lá tomando a coquinha. Falei, caralho, pagou essa porra com Bitcoin? Não, então financiou do mesmo jeito, bicho. Sabe? Ué, basicamente. O cara tá tomando goles de financiamento estatal enquanto tá falando que tá comprando Bitcoin para não financiar. Exatamente. Não, eu acho assim. Ficou boa essa estruturação, porque aí o pessoal pode realmente colocar a mão na consciência. E assim, quem não concorda, por favor, entre lá no Discord, tem exatamente uma aba sobre o Bloco Podcast, onde você pode comentar isso. Cara, traz os Sim, seus sim. questionamentos pra gente, tá? Eu acho que não vai ter, porque assim, a não ser coisas referentes à lei de Gresham, que eu ainda acho totalmente rebatíveis, porque não vão justificar muito bem, mas assim, cara, traz isso pra gente, é super importante. Porque eu não consigo ver um avanço de fato na grande economia mundial, na utilização do Bitcoin como a ferramenta libertadora que ele permite ser, se a gente Sem não usar uso. para transacionar. E aí agora você começa a fechar o ciclo que ninguém hoje está vendo nem aceitando do que o Satoshi colocou lá no white paper do Bitcoin, que Bitcoin é cash system, feito para ser usado que em transações peer-to-peer, sem um terceiro de confiança. Porque é isso que vai reverter realmente o problema. O pessoal não gosta aí de uma entidade suprema, né, e etc., ideológica. Então, é isso aí, pô. Tá na Bíblia É. do cara. É, eu acho que esse episódio vale para você que tá ouvindo agora, para você que tem aquele amigo maximalista que acha que a gente não passa de um shitcoiner, mandar pro cara ouvir um negócio desse, né? A gente vai soltar texto disso no Substack, lança texto completo na versão dos premiums e tal, né? Mas assim, o próprio texto gratuito já dá para o seu amiguinho ter uma ideia do tamanho da dissonância cognitiva que ele está vivendo, né? Porque não dá para desfinanciar, não dá para dizer que você não financia uma ditadura satânica se você recebe dinheiro do Estado com previdência, se você recebe dinheiro do Estado e paga imposto de renda, e se você compra sua Coca-Cola com real. Não dá. Então você tem que buscar alternativas com pagamento em cripto, né? Com pagamento. E podemos focar e podemos entrar facilmente no consenso de vamos utilizar apenas Bitcoin. Eu não me oponho à ideia, né? Mas a adoção em massa para pagamentos precisa ser em cima de questões assim. E eu estou de olho em todo mundo que está postando, fazendo posts no Twitter dizendo que não é desfinanciar e colocando fontes do impostômetro. Eu estou vindo com a thread embaixo e estou colocando, mostrando que né, como eu mostrei nesse episódio, que este desfinanciar não está acontecendo e não está acontecendo porque não estão olhando a moeda circulante, que é a única capaz de tirar dinheiro do Estado em relação à tributação, porque a maior tributação é consumo, né? E é lógico, também aí deveria vir um esforço maior das pessoas aceitarem e ser remuneradas em Bitcoin, né? Sabe? E poderia começar até mesmo naquele carinha do Uber, né? Você pede um Uber, não sei o que, o cara vira e fala assim, ó, você cancelar aqui, eu cobro metade do que for, e te cobro tanto se for pagar em Bitcoin, entendeu? E aí a economia circular de uma maneira muito mais saudável, muito mais na relação de trocas voluntárias entre pessoas, porque não existe voluntariedade quando você pega
o ticket da sua compra de mercado e percebe que 40% daquilo foi imposto. Ou naquela que eu postei no Twitter foi 79, o pessoal refez a conta para mim, eu não sabia fazer a 79, conta sim, eu vi. por fora, né? É. O imposto por fora, eu não sabia disso, é porque brasileiro, né? Aqui também é bem isso, assim. Eu paguei. Teve um dia que eu mostrei o mercado, lembra que eu coloquei 23 euros? Eu comprei um monte de Ah, eu coisa. lembro, você me mandou. Porque assim, o mercado tem promoções, enfim, você aproveita isso. Tipo cupons dos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa de cupons que o cara não paga nada. Então eu vou lá, tem 10%, aí eu pego o produto que está em promoção, porque está próximo do vencimento e não sei o que e tal. Então eu consegui fazer uma grande compra pagando 23 euros e mostrei isso. E tinha o quê? Era o 7, 3, 20% de imposto. Né? Por causa do IVA, das questões do IVA, né? Acho que batia. Por Não fora. chegava a bater 20. Por fora. Não chegava. Isso, 20% por fora, né? Era Ah, então é 16, só, cara. daria. Era 23. Ah, não, desculpa. Era 20 e eu paguei 23. Então era 15%. Desculpa, 15% total, né? Porque tem coisa que não tem IVA, tem coisa que tem 23, tem coisa que tem 13, enfim. Então paguei em torno de 15% por fora, o que eu acho um absurdo, tá? Entenda que isso é errado. Qualquer coisa diferente de zero é errado, né? E contar uma historinha que teve uma vez que eu paguei imposto voluntariamente, que eu fui nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é o seguinte, você vai no caixa ali tem um mercado, você passou dos negócios, tem aquele caixa de atendimento ali, né? De pessoas. Tipo, pra você fazer troca, sabe essas coisas de mercado que tem? Quando você faz as trocas, falar com a gerente ou coisa assim? Sei. Eu Sabe, sei né? o que Assim, é. Não tenho não é nome os na cabeça, mas eu caixas. sei. Isso. Atendimento ao consumidor em geral. É o Você saque. chega. É isso, saque. Você chega ali e fala assim: olha, eu não sou americano, você mostra o passaporte. O cara vai lá, desconta o imposto na hora e te dá o dinheiro relativo ao imposto na hora. E foi a vez que eu falei, não, vou pagar, cara, 5% aqui, cara, tô usando a rua dos caras, tô usando, tipo, um imposto justo aqui, sabe? Ou por tudo que os caras estavam me oferecendo de infraestrutura, eu falei, beleza, vou pagar. Lógico, se fosse uma compra muito grande, eu não queria nem saber, eu ia lá pedir o imposto de volta. Mas você pode. Então, assim, é uma coisa interessante para se pensar, porque a gente precisa de uma maneira, né? O Estado se financia imprimindo dinheiro, mas ele também financia-se muito com a arrecadação de impostos, especialmente em países onde ele não controla a impressão de dinheiro, né? O Brasil não tem isso, né? Então o Brasil pode se financiar de duas formas, imprimindo dinheiro e através de impostos. Mas tem outros países onde a emissão de dinheiro não é, né? Enfim, El Salvador, que é dólar, Equador é dólar, você não tem acesso direto à impressora, então você não consegue imprimir dinheiro. Então você tem que ter uma austeridade fiscal maior, né, e tributar mais as pessoas, basicamente. Então é nesse ponto que entra a questão do Bitcoin e a necessidade do uso do Bitcoin como pagamento. É na hora de você desfinanciar de verdade e não só no discurso. Porque no discurso inflamado para fazer a lacração e o corte do podcast, fica bonitinho. Mas se você vai ver a origem de imposto, vai ver que você está fazendo uma grande besteira falando isso. Né? Que você está. Ao contrário, você está financiando ainda mais, porque as pessoas estão negando uma pequena parte de impostos, mas estão adiando o pagamento desse imposto, porque depois elas vão pagar um imposto em cima do Bitcoin na hora que precisarem liquidar, porque precisa usar Fiat, né? Já que ninguém construiu rota nenhuma e ninguém aceita nada para pagamento, e ainda vai pagar em cima do consumo que provavelmente vai estar ainda maior. Então é nesse porém, né? Você não está adiando, você está dando um bônus para o Estado. Né? Você está esperando para pagar muito de uma vez só. É isso que você está fazendo. Cara, é complicado, assim. Não, pra mim, nos primeiros 5 minutinhos você já pode fechar isso aqui, só. Tá fechado, tá resolvido. Não é que Cara, assim, a gente precisa justificar
Aí a gente justifica a justificativa, justifica de novo, para depois dizerem, ah, essa é coisa de shitcoin. Tudo bem. Mas você tá errado. Se você disser que você tá desfinanciando só para comprar e ficar segurando, você não vai destruir estado nenhum, bonitão. Você pode, Refuta lá. óbvio. Você pode, óbvio, enriquecer com isso? Pode. Você pode garantir a sua liberdade individual tendo que pagar um estado para poder sair dele e ir para outro melhor? Pode. Você pode, né, ou como aconteceu inclusive já dando um spoiler da notícia que o Felipe vai dar, pode acontecer que depois de uma década os caras vão atrás de você e te prendam? Pode, né? Então, já dando esse pequeno spoiler, manda a notícia aí. Deixa eu abrir aqui a aba correta. Criador do Bitcoin Cash é preso na Espanha por sonegação de impostos. Roger Ver é acusado de ocultar informações sobre seus bitcoins, mesmo após a expatriação, e de não relatar ganhos de capital obtido com a venda dessas criptomoedas em 2017. Vamos a alguns pequenos casos. A gente falou isso no episódio do segundo passaporte, né? Você que é residente estadunidense, você mesmo saindo do país tem que pagar imposto lá, tá? Exato. Então, por isso que Você tem ele... que pedir para deixar de ser cidadão. Não é um processo fácil, não. Exatamente. Então, assim, por isso que ele, em tese, devia impostos aos Estados Unidos, nesse caso todo, né? E aí o pessoal, só para você ter ideia, né? A Receita dos Estados Unidos, né? Eles estão cobrando o imposto em cima de 131 mil bitcoins, tá? O que eu sei que é pouca coisa, né, para você que nos ouve, mas Assim. para mim é bastante coisa. Talvez não para o Hugo, porque ele é rico e mora na Europa. Oh, Mas tudo bem. acho que eu já mostrei que eu venho para cá porque eu quero pagar menos, né? Vocês que são ricos para sustentar Brasília. É verdade, verdade. A gente é rico aqui, né? E ainda assim tem a questão, né, de não relatar os ganhos de capital obtidos, ou seja, ele não informou a Receita, né, o valor que ele recebia referente a coisas que a Receita americana sabia que eram deles. Então, um pouco da questão de falta de privacidade do protocolo on-chain. Na Layer 1, eles tinham o endereço dele, sabiam que o endereço era dele, tinha 131 mil bitcoins naquele endereço, depois de um tempo deixou de ter, cadê? Não tem, opa, dinheiro, ou não tem, então tá, é imposto, vai preso, né? Mais Então, uma pessoa indo presa porque o protocolo não deixa a pessoa ser privada? Caraca. exatamente. Já falamos disso diversas vezes. A privacidade no Bitcoin não é lá das melhores. Bitcoin on-chain. Temos inúmeros episódios. Depois, por favor, recorra aos mesmos. E qualquer dúvida, manda no Discord acerca disso. A grande questão é que, enfim, né? Ele foi preso e tal, mas eu não sei se isso seria resolvível apenas com uma economia circular, mas seria menos problemático. Por quê? Vamos atrelar com tudo que a gente falou aqui. Se eu tenho 131 mil bitcoins hoje, como que eu faço esse negócio virar dinheiro? Como que eu compro uma mansão para mim? Não tem como. O cara, dono da mansão, não vai receber em bitcoin. Se eu fizer esse negócio virar dinheiro, bater na conta do banco, alguém vai cair de paraquedas aqui, um agente da Receita Federal, né? Vai descer igual Missão Impossível aqui. Oi, porra é essa aí? Sabe? Então, assim. Aqui, fazendo um pequeno parênteses aqui, até tem um site onde você consegue, tem anúncios de casas para compras em Bitcoin. Você consegue comprar, você consegue colocar como meio de pagamento, mas dá na mesma. Tipo, você vai bater lá, vai registrar o contrato na Receita Federal daqui, os caras falam, tá, mas esse dinheiro veio de, né? Entendeu? É um Então, outro problema também, né? Mas, você consegue enfim, utilizar o meio de pagamento, mas você vai ter que dar origem disso de qualquer forma. Então, não muda muito no fringir dos ovos. exatamente. É uma breve inversão de valores, né? Onde hoje o que está no Estado, o que está dentro do governo, né, tem sigilo, mas o cidadão
não tem, quando na Uhum. verdade deveria o cidadão ter sigilo, enquanto tudo que é público ter publicidade e ser altamente verificável por todas as pessoas, né? Quem sabe um dia cheguemos lá. Tem um ponto interessante, uma curiosidade. Não sei se você sabe ou se as pessoas sabem. Primeiro, por que que eu sou contra o minarquismo, né? O minarquismo, as bases dos Estados Unidos é minarquista. E em 10 gerações nós temos o maior estado totalitário desse mundo, né? As declarações de imposto de renda nos Estados Unidos, elas são tão bizarras que é o seguinte: você pode chegar lá e falar assim, eu ganhei este US$ 1 milhão aqui porque eu vendi drogas, mas tá aqui o meu imposto. Cara, você não é preso. Tá tudo certo. Ah, Agora, é? se você vender a droga e não pagar o imposto, aí você é pego porque você não pagou o imposto, entendeu? Você pode ser preso pelos dois, né? Mas enfim. Sim, 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 você pode ser preso pelos dois, mas assim. Mas o Brasil é que Se... também é a mesma coisa, incide imposto no tráfico, na atividade ilícita. É, então assim, é mais fácil nos Estados Unidos. Por isso que pegaram o Capone por sonegação de imposto, não pegaram ele pelo que ele fazia com tráfico de bebida, mas pegaram ele por fraude fiscal. Então, essa uma questão bizarra da lei americana, que assim, se você pagar imposto, meu amigo, você pode até vender órgão, sabe? Não vou te pegar se eu não conseguir te pegar, entendeu? Se eu não te pegar fazendo o negócio, tá beleza. Declarando imposto, eu não te prendo. É muito bizarro nesse sentido. Mas é isso, né, cara? Mais um que cai por uma questão falha de privacidade, né? Tô gostando de ver a galera que não está mais dizendo que é só usar CoinJoin, porque a própria CoinJoin caiu, né? Ah, também não vou esperar que admitam, né? Mas pelo menos Isso estão que é fazendo demais, né? né? Não vou dizer, né? Não vou ficar levantando muito a placa que eu tinha razão, vou levantar algumas vezes em momentos específicos, mas é legal, sabe? Assim, tô vendo o pessoal da comunidade empenhado em ajudar aqueles que se ferraram de forma gratuita, que só queriam um pouco mais de privacidade e que achavam que era interessante pegar o Bitcoin e comprar na corretora, passar num CoinJoin, botar na Cold Wallet para esperar e essas pessoas, né, esses mixes, agora essas pessoas estão aí com Bitcoin marcado e potencialmente rastreado por entes que ela nem saberiam da existência dela se não fosse por ter feito isso. Né? Então é uma coisa muito triste que está acontecendo. Não foi não avisada, principalmente se você é um ouvinte antigo aqui do Bloco Podcast. Né? Quantas vezes a gente falou isso e foi acusado de FUD, né? Então, assim, eu sabia, né? Tentei avisar, mas infelizmente a coisa aconteceu. Enfim, se tiver vindo isso no futuro, quiser voltar episódios, pode ver lá a gente falando desses problemas todos, dessa não privacidade, desse problema da fungibilidade do Bitcoin. Vamos continuar produzindo conteúdo quanto a isso, né? Nós temos o Bitcoin como nosso favorito, mas isso não faz dele a solução perfeita, nem santo. Então, vamos continuar apontando problemas e buscando soluções, né? O cara, não é isso mesmo. Eu gostei de ver como que o pessoal, no geral, né, tem. Como é que eu posso dizer? Se colocado a. Eu acho que assim, quando a gente começou, né, o pessoal foi muito resistente, né, contra o que tanto eu, nem tanto quanto você, como você, mas no geral, né, o quanto que a gente apresentava, né? Hoje as pessoas elas já meio que ouvem a gente, você já consegue ver que É, tem muito mais gente que estão prestando atenção no que a gente está falando e estão vendo que faz sentido, né? Então, cara, obrigado, né, por quem nos ouve né? dessa forma, porque o que a gente tenta Se trazer você, realmente é se você é baseado, ouvinte, tá? se você é ouvinte antigo, comenta aqui embaixo, eu ouvia, entendeu? E já deixa pra gente que Se ajuda você, e bastante. de novo, comenta aqui. Eu
acredito estar certo, mas o Felipe não erra. Beleza? Para terminar de afastar o povo, né? Mas assim, não, é legal que o pessoal tá ouvindo, porque assim, a gente está apresentando argumentos. Já são não sei quantos meses apresentando argumentos, trazendo ideias, argumentações e mostrando, né, e nada melhor do que o tempo, né, para nos ajudar, é claro, né, mostrando que certas narrativas antigas de algumas pessoas que eles tinham como deuses, elas começaram a cair. Elas estão Então, se tornando gente, obsoletas, né? cara, o que a gente traz, cara, realmente embasado, tá? Eu não vou criar uma meme coin com o meu macaquinho pra gente fazer um pump and dump daqui a pouco, não, tá? Pelo menos não é a minha intenção agora. Só pra constar. É isso. Acho que assim, chegou até aqui, deixa o like, deixa o joinha, deixa as estrelinhas aqui para ajudar a gente na divulgação. Mande esse episódio para quem precisa ouvir isso, sabe? Tem gente precisando ouvir isso, tem gente em cima acreditando em um discurso que não é verdade, como foi demonstrado aqui. Então, cuidado com isso, cuidado com esse extremismo de discurso, porque você pode ser vítima dele e não tá percebendo onde estão os problemas, e a gente está aqui para tentar ajudar da melhor forma possível, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.